Somos uma igreja que valoriza o aprendizado da Bíblia e a aplicação à vida prática dos conceitos revelados por Deus nas Escrituras. Queremos incentivar os nossos membros a estudarem pessoalmente, cada dia, a Bíblia, mas também coletivamente, e é isso que vamos fazer agora, quando vamos ter mais uma aula na nossa escola bíblica para a formação do nosso caráter cristão. E hoje vai falar para nós o presbítero Dorival Júnior sobre o tema O Reino de Deus. Vamos atentamente conhecer os aspectos práticos deste tema tão central no Evangelho de Jesus. Uma boa aula! Olá, graça e paz a todos vocês, morrendo de saudade de vocês, meus queridos alunos. Estamos aqui com a missão de falar a todos no Evangelho de Lucas sobre o Reino de Deus, vivendo o Reino de Deus no Evangelho de Lucas. Esse Evangelho é extremamente maravilhoso e é com certeza absoluta o mais completo entre todos os Evangelhos. O Evangelho de Lucas, ele, como vocês sabem, foi escrito por um gentil. É o único livro do Novo Testamento, inclusive, que foi escrito por um gentil, Lucas. Nenhum outro livro do Novo Testamento foi escrito por um gentil, todos os outros foram escritos por um judeu. É também a maior de todas as obras do Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, porque nós temos que levar em consideração que Lucas e Atos é um livro, feito em 2 volumes. Né? Muitos pensam que Lucas é um livro e Atos é outro, não. Lucas e Atos é um livro só, feito em 2 volumes. Se você juntar todo o material de Lucas e Atos juntos, ele compõe simplesmente a maior quantidade de escritos do Novo Testamento. Nem Paulo teria escrito tanto quanto Lucas escreveu em volume, se nós considerarmos que Hebreus não é considerado uma carta de Paulo. Lucas, o médico, era um erudito e ele morava em Antioquia. Muito provavelmente ele tenha se convertido ali, talvez por Barnabé, não sabemos, ou talvez até mesmo por Paulo, na primeira viagem missionária que ele fez com o Barnabé. O fato é que a conversão dele foi tão marcante e tão impactante que Lucas, ele resolve seguir Paulo e passa a ser um discípulo de Paulo. Na segunda e terceira viagem missionária de Paulo, você vai ver Lucas acompanhando ele esse tempo todo. Lucas é um personagem incrível e ele faz a sua obra, ele compõe a sua obra baseado em pesquisas. Daí você pode imaginar assim, que talvez um livro para ser inspirado por Deus tem que ser aquele tipo de livro onde você recebe um insight, quando vem do céu uma inspiração e Deus te revela as coisas que você precisa dizer ou precisa escrever. E então, se não for dessa maneira, se você fizer alguma obra simplesmente baseada em profunda pesquisa, talvez aquilo não seja inspirado por Deus, lê do engano, nada disso. Lucas, ele não conhecia Jesus, ele não viu Jesus, ele não andou com Jesus, ele não participou dos milagres que Jesus fez. Afinal, se você prestar atenção em toda a obra de Lucas, que compõe Lucas e Atos dos Apóstolos, você vai perceber que só a partir do capítulo 16 de Atos é que Lucas começa a falar na primeira pessoa. Até o capítulo 15, Lucas é simplesmente uma pessoa que coleta informações para escrever a sua obra. A partir do capítulo 16, então, você vê Lucas falando na primeira pessoa. Nós fomos, nós vimos, nós ouvimos. Antes do capítulo 16 de Atos, você vai ouvir, eles fizeram, eles viram e eles foram. Pois bem, se um dia você sentiu no coração de fazer alguma coisa e você partiu para uma pesquisa intensa e profunda, e você chegou a uma obra maravilhosa que possa enriquecer a vida espiritual de muitos, saiba que a sua obra é sim inspirada por Deus. E assim é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é extraordinário porque ele abrange o aspecto do reino de Deus em relação a toda a humanidade. Ao contrário de todos os outros evangelistas, e é bom que seja dito que nós não estamos falando de 4 evangelhos, estamos falando de um único evangelho, escrito e relatado por 4 personagens diferentes, Mateus, Marcos, o Lucas e o João.
O Mateus, ele tem uma preocupação muito grande com os judeus, então você vai ver a obra de Mateus muito focada para os judeus. O Marcos já está escrevendo para romanos, então é o servo que fica em destaque aí. Agora Lucas, ele como grego, escrevendo para os gentios, ele tem uma preocupação, um cuidado de fazer com que o evangelho do reino de Deus seja universal. Esse é o grande ponto de Lucas. E ele é absolutamente inclusivo no seu discurso. Inclusivo por quê? Porque Lucas, ele dá ênfase a personagens que os outros evangelistas esquecem. Por exemplo, as mulheres são absolutamente enfocadas e importantes no evangelho de Lucas. Lucas chama muito atenção para o ministério das mulheres, para o que as mulheres fizeram e para a importância das mulheres no reino de Deus a partir do ministério de Jesus Cristo. Lucas é aquele camarada que fala que os samaritanos também foram escolhidos por Deus, o que era inconcebível para os judeus. Lucas também diz que tanto os publicanos, aquele pessoal que roubava imposto, e os ladrões, os salteadores e até as mulheres imorais também estavam incluídas neste reino. Lucas, quando no capítulo 3 traça a genealogia de Jesus, ele vai até Adão, ao contrário de Mateus, que para em Abraão, porque Lucas tem o objetivo de dizer que Cristo é universal, é o homem perfeito, é a pessoa perfeita, é o Deus perfeito, é aquele que veio para resgatar e salvar aquele que estava perdido. No Evangelho de Lucas, quando a gente foca o reino de Deus, nós temos que observar que este reino, ele tem várias facetas, e nós não temos aqui a pretensão de falar do reino de Deus no Evangelho de Lucas de uma forma muito abrangente, até porque, se fizéssemos isso, precisaríamos de 1 ano de aula ou mais, mas nós vamos focar apenas em um ponto, que eu acredito ser o mais importante, e o nosso texto base é Lucas capítulo 9, se você tem a sua Bíblia aí, aberta, ou o seu aplicativo, Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17, esse vai ser a base para o nosso estudo. Por que a escolha desse texto? Porque Lucas capítulo 9, porque esse texto está descrito em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João marcaram esse texto, e por que ele é assim tão significativo? Porque ele marca o final do ministério de João e a carreira solo de Jesus. Até esse momento, João Batista e Jesus andavam juntos, eles batizavam, cada um com o seu grupo de discípulos, Jesus com o seu grupo de discípulos, João Batista com o seu grupo de discípulos, João passeando pela Judéia e pela Galiléia, João Batista no deserto, João falando do Evangelho do Reino e Jesus também falando do Evangelho do Reino, João falando e pregando e batizando o batismo de arrependimento e Jesus também fazendo da mesma maneira, se bem que Jesus nunca batizou ninguém, mas os seus discípulos o faziam. Os dois caminharam ao mesmo tempo, o Antigo e o Novo Testamento. Mas num dado momento, João Batista sai de cena, você vai ver isso em Mateus capítulo 14, quando é descrito com bastante detalhes o que acontece. Herodes decapita João Batista e aí chega uma notícia para Jesus. Os discípulos vêm até Cristo e dizem, João Batista, o seu primo, está morto, a partir de agora você está sozinho. Então, Jesus propõe no coração sair com os seus discípulos e ir para um lugar reservado. O que Jesus queria era se afastar um pouco. Nós não sabemos exatamente qual o motivo. Talvez guardar um período de luto, ou talvez meditar, ou talvez passar as instruções para os seus apóstolos do que aconteceria a partir de ali, quando o antigo já havia morrido e agora a graça definitivamente está implantada na pessoa de Jesus Cristo e o seu ministério agora é um ministério solo, sozinho, sem mais nenhum outro profeta, ele, o Espírito Santo e o Pai. Nesse capítulo 9, nós temos aqui elementos para mostrar como que o reino de Deus funciona nas relações interpessoais. Nós poderíamos falar do reino de Deus em vários aspectos, a justiça no reino de Deus, a esperança no reino de Deus, o perdão no reino de Deus, o pecado, a gente poderia falar sobre o que é importante no reino de Deus, o início do reino de Deus, a entrada do reino de Deus, poderíamos fazer um monte de observações dentro do Evangelho de Lucas, até porque Lucas, como escritor, ele se preocupa muito com esses detalhes e ele então relata 39 frases específicas de o reino de Deus. É quase
é mais do que uma vez por capítulo, seria 1,5 vezes no mínimo por capítulo. O reino de Deus no Evangelho de Lucas, ele está marcado também por esta característica de você e eu temos essa obrigação dentro do reino, de viver dentro desse reino, nessas relações interpessoais. Então vamos ler o texto. Vamos ler o texto e vamos extrair daí as lições que são importantes para nós nesse dia de hoje. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 9, versículo 10 em diante, aonde nós estamos focando o nosso estudo. Ao voltarem os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo de comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim o fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu-lhes graça e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? Lindo esse texto, né? A multiplicação dos pães e a alimentação de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Bom, o que isso tem a ver e o que isso fala comigo sobre as relações interpessoais? Qual é a primeira lição que eu poderia tirar daqui? A primeira lição no versículo 10 e no versículo 11. Viver no reino de Deus é ter um olhar voltado para o próximo. Eu vou ler de novo o versículo 10 e 11. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo, retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida, o outro lado do mar da Galileia. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Você já parou para pensar que o reino de Deus e viver nesse reino obriga que todos nós, eu, você, igreja, todos, temos que ter uma visão voltada para o outro. Jesus tinha um objetivo, ele estava saindo em retiro com os seus apóstolos, ele não tinha outra coisa para fazer, ele tinha algo em mente, ele queria um lugar reservado e queria um pouco de paz, mas quando ele chega do outro lado, uma multidão enorme já o esperava, e quando ele chega diante dessa multidão, ele não tem outra coisa a fazer a não ser abençoá-los, a não ser entregar a eles aquilo que eles estavam precisando: cura, bênção, palavra de conforto, palavra do Espírito Santo, direcionamento do Espírito. Quando nós lemos essa mesma passagem em Marcos, capítulo 6, ele nos dá um detalhe interessante. Ele diz que quando Jesus chega do outro lado e ele vê a multidão, o seu coração fica compungido, ele sente compaixão daquele povo, porque ele viu que era um povo como que ovelhas que não tinha pastor, não tinha direção, não tinha para onde ir. Lucas, ele deixa claro que Jesus é incapaz de seguir o que está fazendo antes de abençoar aquele que tem necessidade. Jesus, em qualquer momento da sua vida, e Lucas deixa isso muito bem claro, Jesus sempre tem um olhar para o outro é sempre o objetivo de Jesus. O outro tem que ser sempre o meu objetivo. Jesus muda a sua agenda absolutamente, ele troca completamente o objetivo do seu caminho, ele muda a sua agenda em prol do benefício de outros. Faríamos isso, eu e você? Imagina você saindo da sua casa para trabalhar e de repente você se depara com alguém necessitado, você mudaria a sua agenda em prol do outro?
Imagina você saindo de férias com seus amigos, com sua família, e de repente você se depara com pessoas necessitadas. Você pararia de fazer o que está fazendo, mudaria a sua agenda? Nós temos uma história muito interessante também no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e diga-se de passagem, é uma parábola exclusiva do Evangelho de Lucas, você não vai encontrar isso mais em nenhum lugar. A parábola do bom samaritano, todo mundo conhece, extremamente popular. O que diz essa parábola? Um perito da lei, tentando pegar Jesus ou tentando testar Jesus, faz uma pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que nós diríamos era: Senhor, o que eu devo fazer para ir para o céu? Jesus então diz para ele: o que diz a lei e como é que você a entende? Daí ele disse assim: bom, a lei diz para eu adorar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e todo o meu entendimento. Aí Jesus disse: então faça isso e viverá. Ok, você fez corretamente, é isso aí mesmo. Querendo ele se justificar, diz para Jesus: quem é o meu próximo? Daí Jesus vai citar para ele uma história, uma parábola. E quando Jesus conta essa parábola, Jesus diz que, descendo de Jerusalém para Jericó, vinha um homem que no meio do caminho foi assaltado. Espancaram, deixaram-o nu, quase morto à beira do caminho. Mais tarde vem descendo um sacerdote. O sacerdote, passando por ele, dá meia volta e vai embora. Daqui a pouco vem um levita, e o levita faz a mesma coisa. Ele olha o homem, dá meia volta e vai embora. Mas logo atrás vem um samaritano. E quando o samaritano vê aquele homem caído, quase morto, ele não tem outra coisa a fazer a não ser descer da sua montaria, ir até aquele homem, tratá-lo, colocar bandagem nele, dar os primeiros socorros, colocar na sua montaria, levá-lo para um lugar de conforto e de segurança, e cuida daquele homem. O que o samaritano fez naquele momento foi mudar a sua agenda em prol de um necessitado. Mudar a sua agenda em prol de um necessitado. O samaritano olha para o outro, e quando ele olha para o outro, ele já não consegue mais ser indiferente. Não consegue mais ser aquela pessoa como ele era antes. Não sabemos o que esse samaritano estava fazendo, nem para onde ele estava indo, se ele estava indo a trabalho ou a passeio. O fato é, ele tinha um destino, ele tinha um tempo para chegar no lugar aonde pretendia chegar. Ele tinha o que fazer, ele não estava andando ali à toa, mas ele muda completamente a sua agenda em prol do outro. Você teria condições de fazer isso? Eu teria condições de fazer isso? Mudar a minha agenda em prol do benefício de outro? Viver no reino de Deus é ter um olhar voltado para o outro. Vivemos um mundo extremamente egoísta, cada um correndo atrás dos seus próprios interesses, e nós vivemos um mundo tão atribulado que as 24 horas do dia é pouca, é pequena, para que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente pretende fazer. E ainda assim parar e ter um olhar para o outro e mudar a sua agenda em prol do outro, eu acho que esse ponto do reino de Deus nós temos perdido. E Lucas nos chama a atenção e diz assim: Jesus fazia isso, todos os lugares para onde Jesus caminhava, ele olhava e se visse pessoas necessitadas, o olhar de Jesus ia diretamente para o necessitado, e Jesus mudava a sua agenda em prol do outro. Segundo ponto, viver no reino de Deus é entender que o outro é responsabilidade minha. Versículo 12, versículo 13, até o ponto B do versículo 13, olha lá o que está escrito, versículo 12, ao final da tarde, os 12, todos os apóstolos, aproximaram-se dele e disseram: manda embora essa multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e comprem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Jesus respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Deem-lhes vocês algo para comer. Olha só que coisa interessante. Olha só a preocupação dos discípulos: Senhor, estamos em um lugar deserto e aqui não tem comida e não tem pouso. Despeça essa multidão para que eles possam se abrigar, para que eles possam comer. O que Jesus diz para eles? Esse povo agora é problema de vocês. Esse povo agora não é mais problema deles mesmos, mas agora é problema de vocês. Viver o reino de Deus é ter um olho, é entender que o outro é responsabilidade minha.
O bem-estar do outro é responsabilidade minha. A vida do outro é responsabilidade minha. O outro é responsabilidade minha. O que o outro está fazendo é responsabilidade minha. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Não é mais olhar apenas para o outro, mas é olhar para o outro, entendendo que ele agora passou a ser minha responsabilidade. Jesus faz isso de maneira tremenda no Evangelho que Lucas escreve, quando Jesus cita essas 3 parábolas. E vamos falar de novo do bom samaritano. Essas parábolas da ovelha, da moeda e do filho estão em Lucas capítulo 15. Capítulo inteiro dedicado a 3 parábolas. Essas 3 parábolas não podem de maneira nenhuma ser lidas e entendidas de forma separada. Elas foram ditas juntas e têm que ser compreendidas de maneiras juntas. Se você separar as 3 parábolas, elas perdem completamente o sentido. Na primeira parábola, Jesus cita a ovelha. E o que Jesus diz? Em resposta ao que os fariseus estavam questionando e, inclusive, reprimindo Jesus e o acusando, eles diziam assim: esse homem come com pecadores, esse homem fala com pecadores. Se esse homem soubesse quem são esses pecadores, não falaria com eles. E aí Jesus cita a primeira parábola da ovelha perdida. Como que era a parábola, vocês lembram? Quem de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma ovelha, não deixa as 99 no aprisco e sai à procura da ovelha perdida? E quando a encontra, coloca-a nos ombros, traz para casa e faz uma grande festa. Vamos dar nome aos personagens? Quem é o pastor? Quem é o pastor? Se você respondeu que o pastor aqui, tipologia de Jesus, não é. O pastor aí nessa parábola não é Jesus. O pastor aí nessa parábola são os próprios fariseus que o estavam recriminando. São os próprios fariseus que o estavam acusando de dar confiança, de dar ouvido aos pecadores. O pastor aqui são os líderes religiosos. Porque Jesus é muito claro: quem de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não vai atrás daquela que vocês perderam? Quem é o pastor? O pastor são os líderes religiosos. Para nós, quem seriam os pastores? Seriam os nossos líderes. O pastor aqui nessa parábola para nós são os nossos líderes, é a liderança da igreja, são os líderes de célula, são as pessoas que foram dadas por Deus para liderar aqueles que estão no reino. Quem de vocês que perdeu uma foi atrás dela? Porque a responsabilidade do necessitado é do líder. A segunda parábola, a moeda perdida. Nós conhecemos a parábola. Como é que é a parábola? Uma mulher tem 10 moedas, perde uma, ela é chamada de dracma. Essa moeda perdida deixa a mulher desesperada. Ela então chama as vizinhas, varre a casa, tira todos os móveis, joga a luz dentro da casa até encontrar a moeda. E quando encontra a moeda, o que ela faz? Ela dá uma grande festa. A pergunta é, vamos dar nome aos personagens. Quem é essa mulher? Já parou para pensar nisso? Ela faz a figura de uma noiva. As 10 moedas estavam num pendente, num colar. Ela recebia no dia do compromisso e deveria vestir esse colar no dia do seu casamento. Ela perde uma moeda. Agora, como é que ela chega no casamento com o colar faltando uma moeda? O noivo ia dizer que ela era uma relaxada, poderia inclusive desmanchar o noivado. Ela fica tão apavorada e tão desesperada que ela faz de tudo, não mede esforços para encontrar essa moeda. Era uma noiva. Jesus está dizendo que a mulher representava quem? Israel. Para nós, quem é essa mulher? A igreja. Os outros são de responsabilidade da igreja. Não só são de responsabilidade dos líderes, mas são de responsabilidade também da igreja. A igreja como um todo tem que ter esse olhar para o outro e buscar o bem-estar do outro que está necessitado. A terceira parábola é do filho pródigo. Nós conhecemos, o menino pede a herança antecipadamente, o pai dá a herança, ele vai embora, gasta tudo que tem, começa a passar fome e vai apacentar porcos. Quando ele já não tem mais nada para comer, nem comida de porco, ele cai em si e diz: na casa do meu pai tem fartura, vou pedir perdão a ele e vou ver se ele me recebe, nem que fosse como um trabalhador, nem que fosse como um dos seus diaristas.
O menino volta para casa, o pai, quando o vê de longe, o abraça, o recebe, coloca o anel no dedo, sandália nos seus pés, a roupa nova e faz uma grande festa. Só que daqui a pouco vem o irmão mais velho. E o irmão mais velho, quando chega de longe, ele vê uma coisa estranha. O que é que está acontecendo na casa do meu pai? Uma festa? Aí então diz, o teu irmão mais novo voltou e teu pai matou o cordeiro cevado e então fizeram uma festa para ele. Ele fica indignado, falou, não vou entrar nesse lugar. O pai vem ter com ele, vem conversar com ele e vem dizer assim, meu filho, por que você não quer entrar na festa? Falou, esse teu filho mais novo, ele gastou todo o seu dinheiro com prostitutas e agora volta, você o recebe, mata o novilho cevado e dá uma grande festa para ele? Como isso? Eu trabalhei para você a vida toda e nunca me deste uma festa. Um bom tempo eu achei essa parábola sem nenhum sentido. Porque como pai eu ficava imaginando, será que se um filho meu for embora e eu sabendo que existe uma grande probabilidade de ele se perder no mundo, eu não teria ido atrás? Porque se você conhece bem a parábola, você vai perceber que o pai não faz absolutamente nada no sentido de buscar o filho de volta, nada. O pai não vai atrás do filho, o pai não busca saber onde é que o filho está, o pai não quer saber se o filho está bem ou se está mal, o pai sequer manda um empregado investigar, no que seria o mínimo, né? Vamos dizer assim, o seu filho foi embora, você tem profunda curiosidade, está angustiado por ele ter ido embora, então você pega um dos seus empregados e diz, olha, procure o meu filho, vai saber onde ele está, como ele está, e me traga notícias. Eu quero saber notícias dele, como é que anda este meu filho? E o pai não faz nada. E eu dizia comigo, eu faria, eu iria atrás, eu procuraria saber onde é que estava meu filho. E aí nesse momento eu entrava em crise e dizia assim, seria eu então melhor do que Deus? Porque já que Deus aqui representado na parábola pelo pai, não fez absolutamente nada, e eu faria, seria eu melhor do que Deus? Até que eu entendi a parábola. E na verdade o que Jesus estava ensinando aí era que a responsabilidade de buscar o filho mais novo era do filho mais velho. O filho mais velho, vendo o pai sofrer e angustiado no seu coração pelo filho ter ido embora, o filho mais velho deveria ter ido atrás do irmão mais novo. Deveria ter ido buscar, deveria ter ido até ele, deveria ter conversado com ele, persuadido a voltar de qualquer maneira para casa. É a responsabilidade minha e sua, não é de Deus. Pregar o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho e fazer discípulos, como diz Mateus 28 ou Marcos 16, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa obrigação é da igreja, não é de anjos, não é do próprio Deus, é da igreja, é minha. O filho mais velho aqui tinha a obrigação de ir até o filho mais novo e trazê-lo de volta para casa. O que essa parábola nos ensina? Que esse olhar para o outro nos revela uma responsabilidade, um compromisso com o outro, no sentido de preservar o bem-estar do outro. Portanto, não só os líderes são responsáveis pelo bem-estar do outro, mas toda a igreja é responsável pelo bem-estar do outro e nós, como pessoas individualmente, somos responsáveis uns pelos outros. Já parou para pensar nisso? O reino de Deus exige que eu tenha essa convicção, que eu tenho essa percepção de que o outro é da minha conta. Lembra na história de Caim e Abel, capítulo 4 de Gênesis, quando Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão Abel? E qual foi a resposta do Caim? Sou eu, por acaso, responsável pelo meu irmão? Deus disse, é isso aí mesmo, você acabou de entender, você é responsável pelo seu irmão. Tenha certeza disso. O sangue do teu irmão clama desde a terra até o céu. Eu sei onde está o teu irmão, está aqui comigo, não deveria estar. Agora eu quero saber se você sabe onde é que está o teu irmão, porque o teu irmão é responsabilidade tua. Por isso que Jesus fala aqui no texto que nós lemos, e ele diz assim para os discípulos, deem vocês de comer ao povo, deem vocês. Esse povo agora passou a ser responsabilidade de vocês. Não é mais responsabilidade deles mesmos, agora é de vocês. Cruzaram o caminho de vocês, passou a ser responsabilidade de vocês. Lembra o bom samaritano? O perito na lei, quando faz a
ao questionamento a Jesus, e Jesus responde com uma pergunta, ele dá uma resposta teologicamente perfeita. Para eu ir para o céu, eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento e de toda a minha alma. Jesus falou, poxa vida, perfeito. Inclusive você falou até mais do que precisava, porque em Deuteronômio capítulo 6, não diz de todo o entendimento, diz do coração, da alma e da força. O entendimento já entrou por tua conta e até isso você ainda é capaz de fazer muito bem, faz isso e viverá. E ele faz uma pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? É interessante porque ele sabia como adorar o Senhor de todo o coração. Ele sabia como era adorar o Senhor de toda a sua alma. Ele sabia como era adorar o Senhor com todas as forças. E ele sabia como era adorar o Senhor de todo o entendimento. Eu não faço ideia como é isso. Mas ele sabia. Mas ele não sabia quem era o próximo. Na parábola de Jesus deixa muito bem claro para ele. O seu próximo é aquela pessoa imediatamente mais perto de você que tem uma necessidade específica. Esse é o seu próximo. Quem é o meu próximo? Não sei o nome, não sei de onde veio, não sei para onde vai, não conheço a sua história, mas está no caminho da minha vida, passou a ser responsabilidade minha e, portanto, esse é o meu próximo. Jesus diz, deem-lhes vocês de comer, porque esse povo agora é responsabilidade de vocês. Não seria se nós tivéssemos chegado aqui, não tivesse ninguém, íamos para o nosso retiro, mas no momento em que nós chegamos aqui e essa multidão necessitada está aqui, passou a ser problema meu e passou a ser problema de vocês também. Vocês agora têm que se virar para dar a eles de comer e dar a eles o que eles precisarem, porque o meu próximo agora é problema meu. O samaritano entendeu isso. Quando ele olhou para o rapaz caído à beira do caminho, ele disse, passou a ser problema meu e agora eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Seguindo, terceiro, os desafios impostos pelo reino têm solução na própria comunidade. Lucas capítulo 9, versículo 13, a parte B do versículo. Olha o que diz, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Se você pegar esse mesmo relato de João capítulo 6, João nos dá uma informação mais interessante. Jesus ele faz uma pergunta para Filipe, e aí, como é que nós vamos fazer aí para resolver o problema da comida? Imagina Deus perguntando para você, e aí, como é que nós vamos resolver esse problema agora? E aí você diz assim, puxa vida, se o senhor não sabe, o senhor vai perguntar para mim? O senhor que é Deus não sabe, eu vou saber? Mas André estava ali perto e André ouviu a história, e aí André chega para Jesus e fala assim, olha, andando aí pela multidão, descobrimos um menino que tem 5 pães e 2 peixes, então esses 5 pães e 2 peixes da história, ele sai da bolsa de um menino, o menino levou um lanchinho, deve ter sido o único menino precavido aí nessa história, porque ele levou um lanchinho. Jesus diz, traz aqui para mim. O que isso significa? Significa que os desafios impostos pelo reino têm solução na própria comunidade. A solução para matar a fome de toda aquela multidão estava na própria comunidade, estava na multidão. Jesus diz para cada um de nós, o problema de vocês tem solução na própria comunidade. Eu tenho que saber quem são as pessoas que convivem comigo. Você conhece todos aqueles que convivem com você? Você conhece a sua igreja, você sabe quem são as pessoas, você sabe onde estão os dons, você sabe quem prega, quem ensina, você sabe quem ministra misericórdia, você sabe quem tem habilidades específicas, você sabe a profissão de cada um deles, você que é líder de célula, conhece com profundidade todos que estão envolvidos no ministério que você está exercendo? Nós precisamos andar pelo meio da multidão para descobrir onde estão os talentos. Se eles não tivessem andado pela multidão, jamais saberiam que ali tinha um menino com 5 pães e 2 peixes, mas andaram pela multidão. Qual é a obrigação minha e a obrigação sua? É andarmos pela comunidade, conhecermos cada um, saber como cada um está, saber da necessidade de cada um. O meu irmão é da minha responsabilidade agora, eu tenho que fazer alguma coisa por ele, e todos os desafios, que serão muitos dentro desse reino, terão a sua solução na própria comunidade, é dali que vai sair. Senhor, mas é tão pouco. Bota esse pouco na mão do Senhor e deixa Ele multiplicar e você verá o tamanho do milagre que Deus vai fazer. Senhor, mas são tão poucos talentos. Bote esses poucos talentos nas mãos do Senhor e Ele vai ganhar um país inteiro para Ele, para a honra e para a glória dEle.
Não importa quantos sejam, não importa o tamanho dos talentos, o que você tiver, coloque nas mãos do Senhor, mas para isso você precisa saber onde estão esses talentos. E para saber isso, precisamos nos importar com as pessoas e nos entranharmos nessa comunidade e saber quem é quem no reino de Deus. Terminando, viver o reino de Deus é viver em comunidade. Viver o reino de Deus é viver em comunidade. Lucas capítulo 9, do versículo 14 e o versículo 15. Olha só o que diz: e estavam ali cerca de 5.000 homens, mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50, não é interessante isso? Façam-nos sentar em grupos de 50, formem pequenas comunidades, porque não há reino de Deus, não há como viver o reino de Deus fora da comunidade. Não existe reino de Deus em carreira solo, não tem esse negócio. Eu entendi o evangelho, aceitei Jesus, agora vou seguir a minha vida sozinho, despreocupado, aguardando o momento em que Jesus me chamar. Não existe isso. A partir do momento que você ingressar no reino de Deus, a comunidade passa a ser o ambiente onde você vai crescer, onde você vai ministrar, onde você vai abençoar, onde você vai ser abençoado, onde você vai aprender, onde você vai ensinar. É na comunidade que tudo acontece. Jesus deixou isso absolutamente claro. Jesus poderia ter começado o seu ministério pregando o evangelho do reino para todos os lugares, mas antes do evangelho do reino ser pregado, Jesus cria uma pequena comunidade com 12 pessoas. Jesus cria uma pequena comunidade. Jesus nunca enxergou a igreja fora da comunidade, nunca. Quando o Espírito Santo cai sobre a igreja, é 120 pessoas, é uma comunidade que está ali reunida, orando e buscando o Espírito Santo, porque Jesus o havia prometido. Todos os benefícios do reino de Deus serão derramados para a comunidade. Formem pequenas comunidades, pequenos grupos. Não deixe de participar das suas células, é uma comunidade. Não deixe de vir a uma comunidade cristã. Talvez você diga: eu tenho muitas péssimas experiências com essa questão de igreja. Nós não estamos falando aqui de instituição, nós estamos falando de igreja do Senhor, nós estamos falando do corpo de Cristo. Nós estamos falando de pessoas que estão andando com um único objetivo, que é a glória de Deus. Procurem essas pessoas. Aqui nós temos um grupo, aqui nós temos muitas células, aqui nós temos uma comunidade que tem esse compromisso. Aqui nós temos pessoas que se incomodam, que se importam com o outro. Não deixe de participar de pequenas comunidades, de grupos. Façam os seus grupos. Eu sempre digo o seguinte: igreja tem que ter panelinha. Igreja sem panelinha é uma igreja insuportável. Igreja tem que ter panelinha. Faça parte de uma panelinha, que seja uma célula com 10 pessoas, 15 pessoas, mas faça parte de alguma comunidade, porque viver o reino de Deus é viver em comunidade. Jesus poderia ter dito assim: sentem vocês todos aí na grama, e agora os discípulos vão passar, e cada um pega o seu pão e passa o cesto para trás, e você pega o seu pão e passa o cesto para trás, aí você pega o seu peixe, passa o cesto para trás, e cada um coma. Não foi isso que aconteceu. Ajunte-se em grupos de 50, e Mateus diz 50 e 100, formem pequenas comunidades, porque eu derramarei do meu Espírito, da minha graça e da minha bênção, quando vocês estiverem unidos em comunidade. O corpo de Cristo é uma comunidade. Viver o reino de Deus na expectativa de olhar sempre para o outro, nessa relação interpessoal. Esse texto de Deus, da palavra de Deus, escrita em Lucas, é extremamente rico em lições. Poderíamos continuar falando ainda há muito tempo, mas eu deixo para vocês aqui, pelo menos, essas 4 lições. Viver o reino de Deus é viver com um olhar para o outro. Viver o reino de Deus é viver com a consciência de que o outro é problema meu. Viver o reino de Deus é ter o entendimento que os desafios do reino se resolvem dentro da própria comunidade, com aquilo que Deus der para a comunidade. E viver o reino de Deus é viver em comunidade. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Espero poder vê-los logo, porque estou morrendo de saudade de todos vocês. Eu desejo para vocês um domingo maravilhoso, um dia esplendoroso, e que o Espírito Santo continue falando muito aos vossos corações, e uma ótima macarronada com frango para todos vocês.
Deus abençoe, um beijo a todos, fiquem na paz do Senhor. Amém. Depois de ouvirmos esta aula, o que nos resta fazer senão praticarmos aquilo que aprendemos? E eu quero então desafiar você a, quem sabe, ouvir novamente, quem sabe também indicar para alguém, indicando o nosso aplicativo para que as pessoas que você conhece possam receber também este conteúdo. E estaremos juntos no próximo domingo. Deus abençoe você e sua família.